E a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Convidando você a visitar nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Você deixa ali o seu like, ou o seu joinha, não é? E também você deixa ali o seu pedido de oração ou agradecimento para que, no momento oportuno, estejamos orando por você. Compartilhe essa página com seus amigos, familiares, para que eles também tenham aí uma porção da Palavra de Deus para meditarem, para refletirem. Faça a sua inscrição, caso você não seja inscrito, para que você possa receber de forma automática assim que o YouTube fizer a divulgação. Convido você, neste momento, a compartilharmos juntos uma porção da Palavra de Deus em Jeremias capítulo 29, versículo 11, e pensarmos no tema O Plano Incrível de Deus. O ser humano ele foi criado por Deus para viver em plena comunhão com Ele, com o Senhor. Mas por causa do pecado, o homem se afastou de Deus e perdeu essa comunhão com Deus. Mas esse Deus maravilhoso em seu infinito amor não quis permanecer distante de sua criação. Nem tampouco quis que sua criação permanecesse distante dele. Então ele preparou um plano incrível para o ser humano. E Jeremias, no seu capítulo 29, verso 11, ele começa nos dizendo, numa edição contemporânea aqui, na versão edição contemporânea da Bíblia, traz da seguinte maneira: Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Na nova tradução na linguagem de hoje diz: Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. E o Senhor diz aqui: sou eu, o Senhor, quem está falando. É interessante vermos aqui Jeremias, então, mostrando a cada um de nós esse plano incrível de Deus. Quando ele diz, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Só o Senhor. Mas aí você pode perguntar, pastor, mas que planos são esses? Plano incrível que somente Deus poderia realmente ter e dar ao homem. Romanos, no seu capítulo 5, verso 8, ele diz, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Eis aí, então, Deus expondo o seu plano incrível em favor do homem. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Um amor incomparável, a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Nos traz a sequência do texto. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Aí você pode dizer, pastor, então quer dizer que a pessoa que aceita Cristo não vive mais no pecado. Errado. O ser humano, enquanto em vida, ele será um pecador. Porém, aquele que tem Cristo em sua vida como seu Senhor e Salvador, ele reconhece o seu pecado e busca o perdão de Deus e também coloca em sua vida uma nova forma de ser, uma nova forma de viver. Firmado na palavra de Deus, tocado, orientado pela ação do Espírito Santo de Deus e procura viver uma vida longe do pecado, sem voltar a cometer o mesmo pecado, insistir no mesmo pecado. Pecadores todos nós somos. Mas Deus mostra então esse plano quando ele traz aqui. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. É algo que não tem como dizer quem tem um amor igual a ele. Não tem. Porque o plano de Deus estão em suas promessas. As promessas de Deus.
Mateus, no seu capítulo 1, versículo 21, nós lemos: E ela, ou seja, Maria, dará à luz um filho que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Plano maravilhoso de Deus. Porque senão eu e você continuaríamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos. E a única coisa que nos esperaria, que nos aguardaria, seria o inferno. Mas Deus, demonstrando o seu amor, como lemos agora em Romanos 5,8, Ele mostra-nos através de Jesus Cristo, quando este veio na forma humana, ou seja, nascido de uma mulher, vivendo entre os homens, morrendo, entregando sua vida na cruz do Calvário, para resgatar os homens perdidos, como eu e você. Lucas, no seu capítulo 2, verso 11, ele diz: Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Há muitas pessoas que não creem em Cristo como Senhor e como seu Salvador. Eles acham que as religiões salvam, que ele, por si só, ele pode se salvar. Há pessoas que acham assim. Dizem elas serem o próprio Deus. Basta elas serem pessoas boas, pessoas que ajudem, pessoas que deem esmolas às pessoas, que socorram as pessoas. Elas julgam que isso é o suficiente para alcançarem a salvação. Mas isso não é verdade. Isso é um engano. É algo que Satanás coloca no seu coração para distanciar você de Deus, achando que você é o melhor, que você pode alcançar, e na verdade não é. O Evangelho do Senhor Jesus, aqui escrito por Lucas, diz: Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Que Salvador é esse? A resposta vem: Cristo o Senhor. Não existe outro. Este é o plano incrível de Deus para o ser humano. O ser humano distante de Deus, mas esse Deus, demonstrando o seu grande amor, vai de encontro a esse ser perdido, dando a ele uma nova oportunidade de vida, de poder viver na presença do Senhor para todo sempre. 1 Timóteo capítulo 1,15 diz: Esta palavra, ou seja, a palavra de Deus, é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, Paulo dizendo aqui, eu sou o principal. Eu tomo as palavras de Paulo para dizer: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, pastor José de Paula, sou o principal. E você? Você já abriu seu coração para que Cristo faça morada, para que Cristo seja o Senhor, seja o seu Salvador? Esse é o plano incrível de Deus para a vida do ser humano. Uma vida nova, uma vida transformada. A certeza de viver eternamente na presença de Deus. É a forma de viver na presença de Deus de uma forma eterna, somente por Jesus Cristo, não há outro meio. Mas vemos também que o plano incrível de Deus, além de ser aqui estar afirmado em suas promessas, e as promessas de Deus, Deus não volta atrás. Nós vemos que o plano incrível de Deus também é esperança para a minha vida, para a sua vida, para a vida de toda a humanidade. Atos, no seu capítulo 4, versículo 2, diz: E não há, ou seja, não existe salvação em nenhum outro. Não há, não existe. Você pode procurar onde você quiser. Você não encontrará salvação em nenhum outro. Sabe por quê? Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Porque a salvação para o ser humano está e é Cristo Jesus. Não há outro. Por isso aqui, o livro de Atos nos mostra: não há salvação em nenhum outro. Não existe salvação em nenhum outro ser, a não ser Jesus Cristo. Plano incrível de Deus para um homem perdido, para o homem que se afastou por causa do pecado, vivendo distante, vive e sem Cristo continuará vivendo longe de Deus.
Porque Cristo é a solução, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade. Cristo é a luz que veio ao mundo para mostrar, para iluminar o caminho que conduz à verdadeira vida, vida eterna. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, nós lemos: pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si. Deus não precisaria fazer nada disso. Foi o homem que se afastou de Deus, não foi Deus que se afastou do homem. Mas, na demonstração do seu grande amor, o texto nos mostra aqui: pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si. Ou seja, buscando reconciliar eu para com Ele, você para com Ele, Deus. Este é o plano incrível de Deus para a minha vida e para a sua vida. Continuando o texto: não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta mensagem maravilhosa de reconciliação, aliás, ele nos deu para transmitir aos outros. E é isso que eu estou fazendo para você agora, com você. Estou transmitindo a você esta verdade, para que você também busque reconciliar-se com Deus. Não continue afastado do Senhor, mas busque viver na presença desse Deus maravilhoso, porque é isso que Ele quer para a tua vida. Hebreus, no seu capítulo 7, verso 25, Ele, Cristo, pode salvar completamente todos quantos vão a Deus por meio dele. Veja a solução. Simples, direta, objetiva. Uma vez que viverá eternamente, estará sempre ali, intercedendo em favor deles. Eu fico imaginando o que seria da minha vida sem Cristo. O que seria da humanidade se não for o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus? Se você olha e acha que hoje está difícil, imagine sem Cristo. Como estaria a sua vida? Ou você pode analisar como está a sua vida sem Cristo. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que dizem ter Cristo e a vida continua uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida de sofrimento. Mas quem falou para você que aceitando Cristo a vida seria um mar de rosas? A Bíblia não relata isto. A Bíblia não garante isto. O próprio Senhor diz: no mundo tereis aflições. Ou seja, no mundo tereis dificuldades, lutas. Mas ele diz: no mundo tereis aflições. Mas, porém, entretanto, tem de bom ânimo. O próprio Cristo diz: eu venci o mundo. E se eu tenho Cristo em minha vida, eu sou mais que vencedor. As lutas, as dificuldades, todos nós passamos e passaremos. Ninguém está isento. Mas o diferencial é Cristo. Porque o plano incrível de Deus foi enviar Cristo em favor do ser humano que estava afastado, longe da presença dele por causa do pecado. 1 João capítulo 4, versículos 14 e 15 nos fala do amor de Deus. Se você observar lá e você quiser ler, 1 João capítulo 4 vai falar do grande amor de Deus. E aqui no verso 14 e 15 do capítulo 4 diz: nós vimos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive nele e ele em Deus. Você poderia me direcionar a uma outra pessoa que não fosse o próprio Deus, o qual quer morar na vida, no coração do ser humano, por meio de Jesus Cristo? O plano incrível de Deus está e é Cristo, o Salvador do mundo. Não existe outro. Não há outro. Não há outra forma. Porque Deus demonstra aqui, através de Cristo, para a minha vida, para a sua vida, o seu grande e infinito amor.
Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 7. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Muitas pessoas estão assim, se apoiando nos seus próprios entendimentos, achando que ele pode, ele é maior, ele é melhor. Não precisa de ninguém, não precisa de Deus. Eu digo para você, você está completamente enganado se você pensa assim. Porque eu preciso de Deus. Em todo tempo, a todo momento, a todo instante, eu preciso de Deus em minha vida. Sem Ele, pode ter certeza, eu não viveria. Sem Ele, eu não seria nada. A não ser mais um em meio à sociedade, longe da presença dEle. Mas o texto continua, versículo 6 de Provérbios, capítulo 3. Reconheça-o em todos os seus caminhos. É um desafio e ao mesmo tempo um convite a você. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. O mal aqui é o pecado que afasta o homem de Deus. O não reconhecer, o não buscar Deus é manter-se distante dele. É não aceitar esse plano incrível de Deus para a minha vida, para a sua vida. É deixar escapar essa oportunidade de uma mudança de vida, de uma transformação de vida. Voltando lá em Lucas 2,11. Hoje em Belém, cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Estamos entrando aqui na época do Natal, próxima semana. Estão preocupados que presente comprar, qual, quantos, para quem? Naqueles momentos de troca de presentes, amigo oculto, amigo secreto. Muitos estão preocupados como vai ser a mesa, o que vamos colocar na mesa, o que vamos comer. Essa é a preocupação. Mas é interessante. O aniversariante do dia, vamos colocar, não é? Já que o Natal é relembrarmos ou trazer à memória aqui o nascimento de Cristo. Independente da data, se ela é ou não. Não vamos entrar aqui no mérito da questão. Mas comemora-se o Natal, o nascimento de Cristo. Será que você é aquela pessoa que lembra, no momento ali de festa, do nascimento de Cristo? O porquê do nascimento dele? Acabamos de ver aqui agora. Hoje em Belém, né, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E sabe qual é o maior presente que você pode dar a Ele? Não é ir na loja, não é ir no shopping, não é isso que Ele quer. Ele está preocupado com sua vida. Porque nesse plano incrível de Deus, você faz parte desse plano. Foi por isso que Cristo veio, para dar a você vida e vida eterna. O plano incrível de Deus é que o ser humano, a criação de Deus, não se perca, mas que ela possa ser salva. E assim como Paulo pôde dizer, não é? Que ele, Paulo, reconheceu que ele precisava do Senhor, assim também eu digo que eu preciso do Senhor, você também precisa do Senhor. Voltando aqui em 1 Timóteo 1,15, quando ele diz: esta palavra é fiel, ou seja, a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz aqui: dos quais eu sou o principal. Como eu disse há pouco, eu posso tomar aqui as palavras de Paulo e dizer que eu sou o principal. Cristo morreu em meu favor, em meu lugar, assim como também morreu em seu favor e em seu lugar. Porque no plano incrível de Deus, você é a pessoa pela qual Deus demonstrou e demonstra o grande amor que Ele tem por você.
Você não quer aceitar e abraçar esse plano incrível de Deus para a sua vida? É Ele quem oferece, é Ele quem oferta. Eu, não somente sou a pessoa que estou aqui compartilhando com você nessas palavras, deste momento, porque para isto eu fui chamado. Hebreus 7,25, retornando aqui, Ele, Cristo, pode salvar completamente todos quantos vão a Deus, por meio dele, ou seja, por meio de Cristo, porque Ele é o único caminho. O próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Isso diz aqui, por isso Ele diz aqui, uma vez que viverá eternamente, estará sempre ali intercedendo em favor deles. Este é Cristo que eu apresento para você neste momento. Porque o plano incrível de Deus para você, que Ele oferece a você, é a sua salvação. A sua salvação, não a salvação do Senhor, a sua salvação. Você faz parte desse plano de Deus. Cristo é o único caminho. Cristo é o Salvador do mundo. Eu quero orar com você. Deus, obrigado. Obrigado porque nesse plano incrível do Senhor, o Senhor colocou o meu nome. O Senhor escreveu o meu nome no livro da vida. Assim como tantas outras pessoas que abriram o seu coração, reconhecendo ou recebendo a Cristo como Senhor, como Salvador pessoal. Muito obrigado a Deus, porque isto é um privilégio dado pelo Senhor a todos quantos abrem o seu coração, reconhecendo, aceitando esse seu amor e tendo Cristo como sendo o único e verdadeiro caminho em sua vida. Tendo como Senhor, como Salvador pessoal. Muito obrigado a Deus. Que esta mesma alegria possa sentir a pessoa que ouve o recado do Senhor nesse momento, que compartilha desse momento. Que o teu Espírito Santo possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e que ele abra o seu coração. Que ele também faça parte, ó Deus, deste momento tão maravilhoso, deste plano incrível do Senhor para a vida dele, enviando Cristo a morrer em seu lugar. Muito obrigado, Deus. Que a tua mão possa ser sobre a vida desta pessoa, deste lar, desta família. Que haja, Deus, esta alegria, esse prazer. E, acima de tudo, a certeza de viver eternamente na tua presença. Porque dentro deste plano incrível do Senhor, o objetivo maior é a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que aceitar Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. No nome de quem eu oro, no nome de quem eu te louvo, no nome de quem eu te agradeço. Pela bênção da salvação em Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador, é que eu te louvo e te agradeço. Amém, amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê, nesta próxima semana, em que comemoramos o Natal, você tenha realmente um Natal abençoado por Deus. Onde Cristo seja lembrado. Onde Cristo seja realmente colocado no centro da sua vida, no centro da conversa, mas que acima de tudo ele esteja no centro do teu coração, sendo o seu Senhor, sendo o seu Salvador pessoal. Que Deus te abençoe, que Deus tenha um Natal realmente doce e maravilhoso, com Cristo Jesus sendo o seu Senhor e Salvador. Em nome desse Cristo é que eu me despeço aqui dizendo que a graça e a paz do Senhor realmente inunde o seu coração em nome de Jesus. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus, que Deus te abençoe.